Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Que a paz e a luz do Mestre invada todos os nossos lares, os nossos corações, para que possamos aproveitar esse momento. Com você, Maurício. Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa. Unindo nossos corações à espiritualidade amiga, com as bênçãos de nosso Mestre Jesus, conectados que estamos com nossos mentores, pedimos ao nosso Deus de amor e bondade que nos assista, nos ampare, nos ilumine e nos guie nesse momento de Evangelho de segunda-feira. Que tenhamos todos um bom entendimento, um bom discernimento e possamos carregar para as nossas vidas, enquanto aqui estivermos, fazendo bem, projetando esse amor que os nossos trabalhadores do Senge, também reunidos, estendendo essa luz a todos os lares que nesse momento também fazem o mesmo que nós, e elevando nossos pensamentos ao alto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim pedimos a permissão para dar início à leitura desta noite. Assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer, nos intuir. O nosso tema de hoje é a parábola da candeia, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire, né? Então, vamos lá. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que não se haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 18. E continuou Jesus: porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. E também lhes disse: atentai no que ouvis. À medida de que usais, dessa usarão convosco. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. Então, no nosso evangelho, lá no capítulo 24, de 1 a 7, fala de colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, fica interessante, é meio esquisito você escutar Jesus falar para colocar a candeia debaixo, né, da cama, ou debaixo de um móvel. Né? Não tem cabimento Jesus falar uma coisa dessa. Né? Que a luz é para ser colocada para que ilumine tudo, para que todo mundo veja. Né? Mas nós temos que lembrar que as parábolas de Jesus, eu sempre brinco, ele criou este método carinhoso para aqueles que ainda não têm o entendimento para assimilar a real verdade das coisas que ele dizia. Então, para ele era mais fácil colocar de uma forma assim, pueril, de uma forma quase infantil, para que nós soubéssemos, nós aprendêssemos.
Porque ele até explicou no nosso capítulo 24, está até a explicaçãozinha lá, que ele falava para os apóstolos. Para vocês eu posso falar a verdade, mas para os outros não. Tem que ser vamos dizer assim, em medidas, em dosagens homeopáticas, né? De acordo com o grau de entendimento que as pessoas têm naquele momento em que estão ouvindo as coisas. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Né? Quando ele falou lá que, porventura, tenho que pôr a candeia debaixo da cama? Claro que não. Todas as vezes em que nós amealhamos conhecimento, quando fala luz, luz é conhecimento, luz é a clareza, né? Principalmente com essa doutrina bendita que tira o véu, né? A doutrina veio para tirar o véu de muitas coisas. A doutrina veio para trazer a candeia maravilhosa, enorme. Sabe aquela candeia que não cabe numa casa, mas cabe no mundo? Essa é a nossa doutrina espírita. Então, Jesus quis colocar que lá atrás nós não estávamos ainda preparados para as informações, para as orientações que nós temos hoje. Então, o que fazia? Iluminava só um pedacinho, né? Porque se a gente põe a candeia embaixo de alguma coisa, quer dizer, se a gente coloca o nosso castiçalzinho com a velhinha debaixo de alguma coisa, vai ficar iluminado só aquele pedacinho. Os demais não virão, né? Os demais não terão esse propósito do conhecimento dessa luz. Então, ele quis colocar que, olha, para alguns, a luz do entendimento já está no caminho, mas para outros, ainda não. Então, na medida em que nós formos utilizando os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, colocando em prática pelo menos algumas das informações que essas parábolas, que essas histórias, que esses exemplos do mestre nos trazem, nós vamos tirando o castiçal debaixo da mesa e vamos colocando para cima e vamos alimentando a chama de tal forma que ela começa a tomar conta do ambiente em que nós estamos. Né? É como assim que você amealhar um conhecimento, no caso de não se acender a luz, né, da gente não dividir o que a gente amealha de conhecimento, principalmente a parte espiritual. É como se nós amealhamos esse conhecimento, quer dizer, nós conseguimos estudar, trazer esse conhecimento para nós, e quando nós não acendemos essa luz, quando nós não tiramos esse castiçal com a velhinha e colocamos para cima, é como se nós estivéssemos colocando todo esse conhecimento numa estante fechada, a chave. Sabe? Quando as pessoas não têm acesso àquele conhecimento que nós temos, porque a gente adquiriu esse conhecimento e a gente acha que é só para nós. Então, Jesus, quando fala que ao que tem muito seria dado, então, aquele que já está com a sua percepção aberta para as realidades, para o real daquilo que ele trouxe, realmente serão dados outras oportunidades, porque os ouvidos, os olhos e o coração já estão abertos para essa luminosidade, quer dizer, a gente conseguiu fazer com que a nossa chama, né, porque nós somos pequenas velhinhas. Quando Jesus fala da gente tirar a candeia, ou não colocar, e na realidade ele diz que é para a gente tirar a candeia, ele quer dizer para que a gente tire o conhecimento, principalmente do amor, e ilumine para fora. Ele não diz para a gente lá, vós sois luzes. Nós somos essa candeia. Cada um de nós aqui, que já consegue ouvir falar de Jesus, que já consegue, na medida do possível, colocar no seu dia a dia pequenas atitudes que coadunam com os exemplos de Jesus, nós estamos fazendo com que a nossa velhinha, nós em chama, nós possamos alimentar de tal forma em que a gente brilhe para os de fora. É como se a gente abrisse aquela biblioteca que estava trancada,
com muitas informações, muitas orientações, tudo que pode trazer de bom para a nossa sociedade, para o nosso grupo, para o nosso planeta. Então, é como se ele colocasse para a gente, olha, quanto mais vocês estiverem no caminho do bem, da caridade, da esperança, da humildade, mais serão abertos para vocês as propostas, as possibilidades, as orientações do plano espiritual, para que a gente realmente faça com que essa nossa chama, que é o nosso coração, que é as nossas percepções espirituais, transpassem os obstáculos e que nós realmente possamos ser aquele exemplo. Então, quando ele fala, pois ao que tem ser-lhe-á dado, então, se eu estou com os meus ouvidos, o meu coração e a minha boca prontos para isso, muito mais nós teremos. Mas para aqueles que ainda não têm essa proposta, que ainda não aprendeu a usar, a fazer com que a sua chama cresça, que ele fala assim, se lhe será tirado, esse tirado que Jesus fala aqui, não é tirar as possibilidades, não. É simplesmente tirar ele ainda daquele caminho, né, que é o caminho que a gente escolhe, na realidade é o caminho que a gente escolhe, que é o caminho da dor. Quando ele fala que será tirado, não é ele, não é Deus, não somos amigos espirituais, somos nós que, pela nossa dificuldade, nós simplesmente escolhemos, às vezes, um caminhozinho um pouquinho mais difícil e a gente sai. Então, dá a impressão de que Deus tira alguma coisa da gente quando a gente está na dor. A gente não fala assim, ai, Deus esqueceu de nós, Jesus não está nem aí para mim. É esse tirar. Então, não é Jesus, não é o Pai, não é a espiritualidade. Somos nós que saímos, colocamos a nossa velhinha debaixo da cama, debaixo do armário, com a chama bem pequenininha, que só projeta ali. Então, ainda fica difícil para que nós, né, possamos iluminar, né, a nossa volta. Mas o que é importante nessa parábola? É que Jesus fala que a vida é luz, e sem luz nós não vivemos. Se nós tirarmos o sol do nosso caminho, isso aqui vira gelo. Morre tudo ser vivo. Então, o que ele está colocando? Que nós, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos nos colocando perante a vida, à medida que nós vamos melhorando através da caridade, através da humildade, através do trabalho no bem, nós vamos fazendo com que o sol sobressaia na medida certa, nem mais e nem menos. Então, aqui o Kaibar fala um negócio que é muito bonitinho. Ele fala assim, que a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A gente adora encontrar gente iluminada. Eu não sei vocês, mas de vez em quando a gente conta umas peças assim, né? Parece que transcende até. Aquela coisa gostosa de você querer abraçar, aquela coisa de você sentir a energia da pessoa já de longe, né? Essa é a candeia. Essa é a velhinha daqueles que já conseguem fazer com que a sua luminosidade saia para fora, né? E projete, a gente brinca, né? Projetando, nossa, é tão gostoso ficar perto daquela pessoa, parece que a gente sente um calor, parece que a gente sente uma energia gostosa, a ponto da gente se beneficiar dessa luz, dessa luminosidade das pessoas que a gente encontra. Ele fala assim, olha, apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sobre a mesa da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais nenhum passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Olha o que fala Kaibar. Quando ele fala que nós
com tudo que nós sabemos, a gente esconde, né, o nosso castiçalzinho debaixo da cama, debaixo do armário, e fica só aquela luminosidade. Eu venho no centro, eu escuto uma palestra, amo aquela palestra, adorei, nossa, que legal, mas eu não abro, guardo para mim. Ah, não, cada um que vai buscar o seu. Lê do engano, lê do engano. Né? É para que a gente faça o que fez Jesus. Sai de dentro para fora e vai. Faz a parte que te cabe, deixa como exemplo, nem olha para saber se pegaram, se não pegaram, vai embora. Né? Eu sempre brinco, né? Deixa a mãozinha para trás para aquele que fala, peraí, eu vou junto. Aí você agarra. Então, é nesse ponto que o Kaiba coloca para a gente assim. E se nós deixarmos que a nossa luminosidade, que a nossa luz, a luz do entendimento, da sabedoria, da caridade, da humildade, da paciência, da resignação, olha quantas luzes no nosso caminho. Se nós deixarmos que isso morra, o mundo morre. Nós estamos numa época em que a escuridão, parece que a escuridão está tomando conta, não está. Não está. Parece somente. Parece somente. Porque esse Pai maior, misericordioso e bom, esse mestre querido, esse filho maravilhoso que ele nos deu como irmão, não permite que a nossa luz se apague. A luz de todos aqueles que estão no templo religioso, estudando, vivenciando seus ensinamentos, mesmo que nós não façamos ipsis literis, tudo aquilo que ele, as propostas dele, mas nós estamos no caminho. A gente já consegue desculpar, a gente já consegue dar um conselho, a gente já consegue segurar um palavrão, sabe? A gente já consegue visualizar lá na frente um futuro, coisa que a gente achava que não tinha direito, não podia, não devia, não queria. Nós, com a doutrina, a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, porque ela é de esperança e de consolação. Olha quantas coisas para que nós mantenhamos ou aumentemos a nossa chama, a nossa luz, a nossa verdade para o outro, para o próximo. Ele fala assim, assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade, e ocultá-lo aos nossos semelhantes. Então, gente, ó, vamos fazer a nossa velhinha ficar maiorzinha, né? Vamos parafinar ela um pouquinho mais, né? Vamos ter um pouquinho mais de propriedade quando nós estudarmos, lembrar que a gente pode passar um conselho, pode passar, fazer um gesto gostoso para alguém, quer dizer, qualquer luz, qualquer gesto no bem vai fazer com que a gente se ilumine e ilumine aqueles que estiverem à nossa volta. Olha que gostoso. Aí ele fala assim, o Kaibar fala, a recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, para cima, para que todo mundo veja, né? A fim de que todos a vejam por ela e por ela se iluminem, ou então para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Se nós colocarmos os nossos castiçais à mostra, cada um daqueles que passar por ele vai pegar a sua cotinha de luz. Aquele que ainda tem dificuldade desse entendimento vai pegar aquela frasezinha, aquele gestinho pequeno, mais gostoso, e vai levar para casa. Aqueles que já têm um pouquinho mais de entendimento, vai pegar aquela palestra que ouviu, aquele livro maravilhoso que leu, e vai fazer disso uma grade de estudo para os outros. Olha que gostoso o que é a gente colocar a nossa velhinha para cima, para fora do armário, né? Botar o nosso castiçal. Não interessa se o castiçal é simples, não interessa se é aquele copinho, né? Quando eu apagava a luz no meu tempo de criança, minha mãe virava as canequinhas, né? De boca para baixo e acendia a velhinha no fundo da canequinha.
não interessa o castiçal, interessa a velhinha acesa por amor, com amor, para o amor. Né? Isso que é importante. Aí ele fala, uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível interior não dá, pela mesma razão, boa luz. Então, quando nós colocamos a nossa luz exposta, nós temos que dar o nosso melhor, para que aquele saiba que nós somos uma árvore que tem um fruto gostoso, que vai saciar aquela fome, aquela sede de viver, de ser feliz, de ser melhor. Isso tudo é importante nessa parábola. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador para se distinguir uma da outra. Daí a necessidade do velador. Quer dizer, é preciso que nós prestemos atenção naquele que está recebendo essa nossa luminosidade, essa nossa luz, essa nossa velhinha. Então, nós temos que usar as palavras de uma forma simples para aquele que é simples. E podemos usar uma forma um pouquinho mais trabalhadinha para aqueles que já têm a noção, que já têm uma fala. Né? Então, o que ele está falando? Que a nossa luzinha vai cair de acordo com aqueles que precisam. E que nós estejamos prontos para sermos aquela fala, aquele gesto, aquela situação em benefício do outro. Né? Ter luz e não fazer iluminá-la é colocá-la debaixo do alqueire. É o mesmo que não a ter, e aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter se lhe é atirado. Ao contrário, aquele que tem, mais lhe será dado. Então, gente, vamos colocar nossa luzinha para funcionar. Vamos colocar nossa velhinha, né? O nosso castiçalzinho para funcionar de uma forma gostosa. Ele fala também que a chama de uma vela não diminui, nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas. Olha que frase maravilhosa. Nós podemos acender mais de 100 velas sem perder a luminosidade e sem perder a parafina. A Joana de Ângeles fala que quanto mais nós doamos amor, mais nós recebemos. Então, essa nossa luz de amor, quanto mais a gente distribuir essa luminosidade, quanto mais a gente deixar o nosso castiçalzinho aberto para que todos vejam, mais luminosidade nós teremos. E por quê? Por quê? Porque nós vamos juntar. Como ele fala aqui, 100 velas é melhor que uma. Mas que aquela uma, primeira, seja a da ponta firme. Aquela da certeza de que as 100 velhinhas que estarão do seu lado estarão acesas daqui para frente. Então, nós temos que ter o quê? Equilíbrio, disciplina, né? Para que a nossa fala seja sempre relevante, seja sempre de incentivo. Essa é a luz que nós vamos passar, da elevação do espírito. É difícil? É, mas não é impossível. Nós já estamos aí na condição, né, de fazer esse trabalho. Né? Ele fala que a chama da vela, né, não diminui e nem se gasta quando você acende 100 velas, ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar e fazer aproveitar a luz. Nós não podemos deixar a nossa velhinha apagar, o nosso candeeiro apagar de jeito nenhum. Óbvio que, como ele fala aqui, sempre teremos alguém para acender. Mas se a gente puder manter ela acesa e alimentá-la da melhor forma possível, nós estaremos sempre recarregando as nossas baterias quando nós estivermos acendendo as 100 velhinhas que estiverem ao nosso lado. Olha que gostoso, né? Você saber que você pode acender 100 velhinhas sem perder a luz, sem apagar, sem gastar a parafina. Então, olha que gostoso. Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. E como temos obrigação de zelar não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorremos em grande responsabilidade pelo uso da medida que nós fizemos.
a responsabilidade que nós temos que ter ao usarmos a nossa chama. Sempre com amor, com respeito, com educação. Tem uma frase que fala, né, que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Né? É uma frase pesada, mas é interessante. Às vezes nós estamos batendo numa tecla aqui, que a pessoinha não quer essa luz. E nós, às vezes, estamos deixando de passar a luz para alguém que está aqui batendo a nossa porta e precisando mais dessa luz do que aquele que ainda não está preparadinho, mas que lá na frente vai acender a luz. Porque não fica ninguém sem luz aqui. Senão Deus não seria Deus, Jesus não seria Jesus. Né? Então, olha que gostoso, né? Então, ele fala aqui também, a luz não pode permanecer debaixo do armário, nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós e que possamos dar muitos frutos e sejamos os seus discípulos. Assim, o fim da luz é iluminar, né? E conservar, é iluminar e conservar essa luminosidade para que a gente não se enfraqueça. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos nos iluminando para essa época difícil. Eu tenho a certeza que, nesse momento, as nossas chamas estão acesinhas, iluminando essa energia pesada que se encontra, nesse momento, no nosso planeta. Então, nós estamos nesse projeto, nós estamos, como diz Jesus, né, nós somos esta vela que de forma alguma pode se apagar, para que nós saiamos desse emaranhado, dessa treva difícil, principalmente desses 2 últimos anos, é preciso que a gente mantenha a nossa velhinha acesa, em cima da mesa, em cima do fogão, na garagem, na rua, em qualquer lugar, nós sejamos iluminados pela luz do Mestre Jesus, pelos exemplos de Jesus, pela paciência que tem o Mestre para com cada um de nós. Só assim, para que a gente possa sair desses 2 últimos anos, a gente tem que acreditar que nós estamos saindo, que nós já estamos saindo dessa treva difícil. Nós temos que acreditar que a nossa luz vai nos tirar dessas energias negativas desses últimos tempos. Certo, gente? A candeia sobre o módio não ilumina, mas o amor de Jesus, como parafina, como pavio, que nós possamos manter aceso, vai fazer muito mais que iluminar, vai aquecer corações, vai fazer com que as pessoas se iluminem, vai fazer com que as pessoas sorriam um pouquinho mais, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de esperança, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de alegria. Então, que nós possamos fazer essa nossa parte, com carinho, com respeito, com amor, dando esse sabor moral. Né? Então, vamos tirar nosso castiçalzinho, nossa velhinha, daquela biblioteca fechada. As 7 chaves. Hoje eu coloquei no Face aquele quadro de Jesus na porta sem maçaneta. Né? Então, é um quadro muito lindo. Agora não vou lembrar o nome do verdadeiro autor lá, do verdadeiro quadro. Mas está ali. Se eu não abro a porta, eu não recebo a luminosidade de Jesus. E se eu não recebo a luminosidade de Jesus, eu não sou capaz de iluminar ninguém. Então, vamos abrir a nossa porta. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que continue, como a Carmen sempre fala, né? Eu acho tão bonitinho ela fala, que ele continue sendo o nosso farol. Não tem coisa mais bonita do que ver o farol aceso no meio do mar, sabendo que se alguém precisar de alguma coisa, aquela luz está direcionando para um acerto. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e obrigada. Amo vocês. Certo?
Vamos lá, Muito bom, Moscovinho? João. Muito obrigada, querida. Nós também Eu, amamos muito você. eu que agradeço. Moscozinho, Senhora, está aqui, a senhora falou, eu faço. Então, eu convido a todos, vamos fechar os olhos, não é uma questão de ritual, mas apenas para nos concentrarmos melhor e elevarmos o nosso pensamento, tentando nos aproximar de Jesus, embora com certeza ele já estivesse aqui durante esse evangelho, na casa de cada um. E vamos, através desse irmão querido, esse abnegado irmão que é o nosso anjo guardião, que vive nos protegendo, nos iluminando, para que através dele possamos nos aproximar da Virgem Maria, essa mãezinha espiritual querida, exemplo de luz, exemplo de mãe, de bondade, de paciência e de amor, para que ela possa conduzir os nossos pensamentos até Jesus, a fim de que possamos aumentar a nossa pequenina luz que temos angariado até agora, para que essa luz aumente. E uma vez aumentada, como diz o Evangelho da Noite, possamos dirigi-la àqueles que ainda vivem nas sombras do conhecimento, nas sombras do sofrimento, nas sombras do discernimento, para que possamos iluminar a tantos quantos possamos, a fim de que eles enxerguem a luz de Jesus e utilizem essa luz para iluminar os seus caminhos nas estradas difíceis da vida terrena. Jesus amado, agora sim que já estamos ligados em pensamento com o Senhor, nós rogamos que a vossa luz se estenda às famílias onde sobra violência e falta o amor, o entendimento e a paz. Que a vossa luz chegue também aos hospitais, onde estão os doentes pela Covid, aos lares onde se encontram esses doentes, amparando, fortalecendo todos eles, e amparando e fortalecendo também os seus familiares. E rogamos, querido Mestre Jesus, por todos os jovens. São tantos jovens que tomamos conhecimento no nosso dia a dia, de desvirtuamento dos ensinamentos de Jesus, desregamentos na vida, levados às drogas, aos vícios, e aqueles jovens que, embora tenham boa condição de vida, mas se encontram afastados do Senhor, jovens com tendências perniciosas terríveis, jovens que têm condições de estudar e, na tentativa de se afastarem do estudo, só porque encontraram um pequeno trabalho e querem achar que é melhor o trabalho do que estudar. Por favor, Jesus, iluminai esses jovens, que a nossa pequenina luz, somada à vossa luz, chegue até esses jovens, para que eles sejam iluminados a tomar as decisões corretas. Também vibramos, Jesus, e rogamos que a vossa luz atinja todos os governantes municipais, estaduais, federais, para que lutem em benefício mais do povo do que em si próprios. Jesus amado, quanto a nós, que estamos aqui tentando aumentar a nossa luz,
angariar conhecimentos para que possamos cumprir os desígnios de Deus. Rogamos que nos fortaleça a todos, que nos dê coragem, que nos dê motivação, que nos dê fé e esperança para, como bem disse a irmã no seu comentário evangélico, que essa luz divina não fique confinada em um cômodo, mas que ela seja distribuída, divulgada a todos quantos necessitam. Pai amoroso e bom, receba a prece que Jesus nos deixou, rogando ao Senhor, Pai, rogando a Jesus, rogando a Virgem Maria, que olhe por todos nós, mas olhe muito mais ainda aqueles que necessitam muito mais do que nós. Pai, sim, Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à Virgem Maria, Mãe de Jesus. Que assim seja. Fiquem todos na paz e na alegria que vem de Jesus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Moscoso. Boa noite a todos. Todos bem? Uma ótima semana. Boa noite. Finalizando o mês. Muito obrigado, O boa outro. Fiquem com Muita paz e muita Boa noite. Boa noite, Joãozinho. Boa noite, Joãozinho, senhora Fernandes. Senhora Fernandes, senhora. Boa noite. Casal Obrigada por Cananovite. Casal Obrigada pela Cananovite. presença de todos. Seu Tacílio, boa O noite. Tacílio de noite a Jesus. todos. boa Sentindo noite. sua falta, hein, seu Tacílio? Tchau, gente. Eu estava viajando semana passada, vou voltar a viajar a partir de sexta, que a minha filha chega da Holanda.